Iniciando. Ao fim. Pode deitar. Pode trazer um pouquinho. Daqui vai cair. Começou? Começou. O inteiro nada. Marquinhos. Espera aí, eu vou mexer embaixo aqui. Entendeu? Ó, tira os livros dali. Guarda isso daqui, ó. Tira daqui, por favor. Como se fosse sonhar, e o sol, e o mar, e o brilho do seu olhar, a fazer transformar todo aquele que encontrar o amor. Ele andou sobre o mar, indo ao coração semear o amor e a luz, o caminho que me conduz, renascer, mudar todo aquele que encontrar seu valor. Tudo aquele que encontrar, e o sol, e o mar, e o brilho do seu olhar, a fazer transformar tudo aquele que encontrar, e o sol, e o mar, e o brilho do seu olhar, a fazer transformar aquele que encontrar o amor, todo aquele que encontrar o amor, todo aquele que encontrar o amor, todo aquele que encontrar o amor. Gente, prazer. Falando, a gente agradece, né, Charles, Alexandre, e não sei por que vocês se apresentam pouco, gente. Vamos fazer convites para eles. A agenda está disponível, não é verdade? E agora, a gente com muita alegria passa a palavra para o nosso querido irmão Dylan. Como assim? Ah, tá, obrigado. Pelo menos eu apoio o braço aqui, dá. Vamos dar continuidade, então, a essa comemoração, a esse evento festivo. Eu só me permito cumprimentá-los, os que eu não pude abraçar quando cheguei. Vai ser aqui durante um período uma relação com vocês e com as mariposas que são da criação. Vocês não se espantem, né? Com os gestos. Faz parte desse calorzinho que a gente está sentindo hoje aqui em São Gonçalo. Mas o melhor calor, com certeza, é esse que vem de estarmos aqui juntos, desfrutando desse ambiente, recordando ao mesmo tempo
tudo que o movimento espírita já passou no nosso município para que ele esteja vivo hoje. Eu trago na memória uma participação em outros eventos como esse, comemorando o mês espírita, e nas primeiras que eu tenho, eu estava correndo do lado de fora do salão. Uma em particular, uma casa espírita que ficava em Santa Catarina, nem existe mais, mas o salão ficava cheio, não tinha espaço para todo mundo, os mais jovens vão cedendo lugar, até que eles estão do lado de fora brincando, né? Ainda criança, eu tenho uma memória como essa. E tentando vasculhar esses dias, me lembrei daquele hino que se cantava, os espíritas em São Gonçalo cantavam. Vocês lembram desse hino? Pois é. Eu só vou lembrar da frase que diz: unamo-nos, irmãos queridos, nesse concerto de amor e luz. Por que a gente não canta mais, né? O Tiago Brito é da Baixada, né? O Brito é um artista espírita que gosta de mixar, deixar as músicas pop, fazer uma leitura moderna. Mas a gente tem o Marcelo Daimon, né? A gente pode encomendar que ele faça também uma versão nova do hino que se cantou e que, mesmo criança ouvindo, ficou marcado de alguma maneira. Eu falo dessas ocasiões porque a chegada da geração nova, que é o assunto de hoje, não significa para nós um grupo de espíritos que surge do nada e traz para a Terra algo que para nós é estrangeiro, é alienígena, é de surpresa. A geração nova se vale da soma dos esforços de cada um de nós que estamos aqui hoje e de muitos que nos antecederam para que a transformação de fato aconteça. Quando eu olho para vocês aqui, é inevitável a gente lembrar de vários relatos de cada um dos companheiros que trabalha na sustentação da obra da casa que faz parte. Quantos relatos a gente conhece de dificuldade, de doação de tempo, de doação financeira? Quantas casas a gente conhece que hoje estão fazendo um grande esforço para que as portas fiquem abertas? E não é vergonha a gente falar sobre isso, pelo contrário, é para que a gente lembre de reconhecer o esforço daqueles que vieram antes de nós. Cada um que tem um contato com a história da casa que pertence hoje, tem com certeza na memória aqueles que se sacrificaram para que a obra continuasse viva. Por que a gente deveria esquecer dessas pessoas? Eles fazem parte do nosso movimento, estão aqui hoje, alguns com certeza desencarnados, estamos nós aqui reencarnados e outros virão depois de nós. Mas a gente não pode se esquecer que esse movimento de renovação da humanidade na Terra, ele tem solução de continuidade. É importante que a gente possa exaltar e agradecer aqueles que vieram antes, mas que a gente possa se perguntar como recebemos essa obra e como vamos entregar para as novas gerações. Hoje, nós utilizamos o item geração nova, mas não estamos falando propriamente dos jovens encarnados hoje, jovens na idade. Até porque, desde que esse texto foi publicado, muitas reencarnações já se passaram aqui pela Terra. Então, na geração nova, nós poderíamos ter, por que não, Celso Brégua, né? Com as suas barbas representando aqui a juventude. Poderíamos ter jovens mais jovens, jovens que já desencarnaram, mas que fizeram parte dessa geração nova, que para nós significa todos aqueles que vêm em nome de Jesus reformular os nossos hábitos e nos ajudar a seguir mais depressa no caminho. Eu me recordo da passagem, herança de Humberto de Campos, né? O movimento espírita tem a seu favor as narrativas do além-túmulo que em outras religiões não estão disponíveis, né? Com essa fartura. O espírito Humberto de Campos seguiu nos falando de Jesus nas passagens na terra que não ficaram registradas no Evangelho, ou com detalhes que não estavam registrados no Evangelho, e ainda nos contou histórias posteriores que também nós não tínhamos acesso, das vindas de Jesus à terra nos ajudando a progredir. E uma dessas narrativas, ele faz uma pergunta
que deve ser a nossa pergunta se nos preocuparmos em ajudar essa geração nova a fazer a revolução que a Terra precisa. Tadeu vai perguntar para Jesus o que o discípulo do Evangelho precisa fazer se ele quiser influenciar a Terra para melhor. Então Jesus começa a lhe dizer que uma multidão seguia pela estrada e aquela multidão começa a enfrentar uma tempestade. Uma tempestade é algo que parece que nós estamos vivendo agora. Quando as melhores intenções do nosso povo, que verbalizam muitas das vezes a busca da paz, quando não pede saúde e educação, que são coisas legais, pede a paz. Mas as melhores intenções no momento de conflito, muitas das vezes, elas vão ficando cada vez mais camufladas. A paisagem faz com que os ânimos fiquem exaltados. E aí a gente já sabe, a superfície da água, a superfície do rio, quando agitado, fica difícil da gente ver de maneira cristalina. Daí são muitos os absurdos, são muitas as frases perturbadoras que a gente ouve no momento de tempestade, que é o momento de crise que de fato nós vivemos. Aquele grupo enfrentava a sua tempestade, e a tempestade para eles era literal. Era água que caía, e precisavam de alguma maneira se abrigarem. Na busca desse abrigo é a decisão. A decisão que no momento de tempestade às vezes é equivocada. Eles entram num casarão. E quando eles vão se adentrando naquele casarão escuro, eles percebem que os cômodos tinham a disposição de um labirinto. E ali, no escuro, eles vão se perdendo, caminhando cada vez mais para dentro daquele casarão e sem a possibilidade de sair. E aí começam a surgir todas as teorias. Alguns gritam que tinham que ir para a esquerda, outros gritam que tinham que ir para a direita. E quando eles não chegavam a um acordo, o que acontecia? Se acirravam os ânimos, porque aqui na Terra nós temos muitos daqueles que não gostam de ser contrariados. Alguém que se opõe à sua opinião é alguém que te fere a imagem. E aí o conflito se estabeleceu. E uma vez que o conflito se estabelece, todas aquelas tendências negativas que estavam guardadas vêm à tona. Eu me lembro do ensaio sobre a cegueira do José Saramago, que foi transformado em filme. E nesse filme se conta a história de uma epidemia de cegueira que abatia a população. Aqueles que eram apanhados pela epidemia e ficavam cegos eram jogados, esquecidos em algumas instituições, e ali eles estavam à sua própria sorte. O que acontecia naquelas instituições? Toda a sordidez humana, naquela luta pela sobrevivência, vinha à tona. Porque a civilidade é mais fácil quando existem 10 homens e 10 sardinhas. Mas se você tem 10 homens e 2 sardinhas, aí é preciso ter princípios, é preciso ter caráter. Do contrário, o que nós temos é guerra. E nós estamos no momento em que a mesa já não anda tão farta, a economia já não anda tão bem. E é nesse momento que os nossos valores são testados. Aqueles que insistem por compartilhar o pão e aqueles que buscam outro tipo de soluções. Ali estava o conflito no casarão. Ninguém sabia mais o que fazer. Ouviam os gritos, os ataques, a violência se multiplicava. Até que num determinado momento, um outro viajante que seguia por aquela estrada e levava consigo a sua candeia, a sua lanterna, adentra aquele casarão. Ele não diz nada, mas à medida que ele vai entrando, carregando a sua luz, os cômodos ficavam cada vez mais visíveis. E aqueles homens que se sentiam flagrados naquilo que estavam fazendo, com a chegada da luz, começam a modificar a sua maneira de agir. E todos aqueles que então desejaram encontrar o caminho, aproveitaram a luz daquele viajante e saíram. Assim, Jesus encerra a lição para Tadeu, demonstrando que aqueles que quiserem contribuir para a chegada da geração nova,
para a transformação do mundo precisam se esforçar para acenderem a sua luz. E através do exemplo, sem entrar diretamente na contenda, na disputa, aquela luz acesa, claro, ilumina primeiro aquele que acende, mas serve também para iluminar o horizonte de quantos queiram encontrar um caminho e seguirem em paz. Nós estamos aqui no esforço coletivo para que as nossas luzes se acendam, mas nós precisamos nos lembrar que fazemos parte de um movimento que é muito maior do que nós. Encarnados agora em São Gonçalo, em Niterói e na região próxima, estando aqui hoje, nós fazemos parte de um movimento que vai seguir amanhã. Se hoje nós olhamos para o passado, e eu sou forçado a lembrar daqueles salões imensos, cheios de irmãos do ideal espírita, hoje a gente precisa admitir que é um momento de dificuldade, mas a gente precisa manter a luz acesa. Porque acesa a luz, os necessitados de toda sorte, inclusive nós mesmos, vamos chegando. A dificuldade, ela não se abate somente sobre o movimento espírita. Quantas festas de igrejas a gente tem de memória que demoravam vários fins de semana e eram capazes de lotar os bairros. Hoje em dia, a gente percebe a saída, talvez especial dos jovens, mas a saída de fiéis de várias denominações. A gente tem a impressão de que algumas andam mais cheias, mas existe lá também a rotatividade. Os movimentos que contam com aqueles fiéis que dificilmente saem do movimento espírita para seguir outras denominações, percebem às vezes as cadeiras vazias, pelo menos de reencarnados. Mas é forçoso que a gente perceba também o valor do trabalho de manter as casas abertas. Porque aos poucos nós vamos percebendo no futuro a semente que fica viva no coração daqueles que passam pelas instituições. Eu tenho uma pessoa muito próxima que no momento de dificuldade, no momento de dor, embora já estivesse afastada do espiritismo há um tempo, lembrou quando precisou daquela musiquinha que diz: quando uma dorzinha danada de doer vier lá no fundo e te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem. Essa pessoa só precisou lembrar da música para ter uma descarga mental positiva e sair daquele cenário de dor que estava vivendo. Quanto as casas estando abertas, quantos episódios como esse não se multiplicam? Então, para nós, a certeza de que o esforço não é jogado fora é fundamental para que a gente continue trabalhando pela chegada da geração nova. E por mais uma coisa que a gente fala um pouquinho mais na frente. Chico Xavier, numa entrevista que ele concedeu no ano de 1981, março de 1981, por um jornalista do jornal O Povo. Não é aquele povo que a gente conhece daqui do Rio de Janeiro. Era o povo do Ceará, o povo de Fortaleza. Perguntam para ele que mensagem ele deixaria para a fundação do terceiro milênio, para os homens que trabalhassem na fundação do terceiro milênio. E ele respondeu que se ele tivesse essa possibilidade, pediria que no portal da nova era escrevesse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Palavras de Jesus que expressam para a gente a ideia principal da geração nova que chega sobre a terra e aqui com a gente avança. E por que a ideia do amor foi lembrada por Chico quando se falou na chegada dessa geração nova, na construção do terceiro milênio? Porque, ora, lá no ano de 1981, já era possível verificar quantos avanços nós tivemos do ponto de vista científico, tecnológico, intelectual. Quantas vezes os senhores em palestras espíritas tiveram oportunidade de verem sendo listados os avanços científicos? Quanto que nós já avançamos
na agronomia, na produção de alimentos, na logística para a distribuição dos alimentos, para que hoje a gente esteja numa humanidade em que a cada 1 segundo 4 pessoas morrem de fome. A gente não precisa citar mais nada para verificarmos que o nosso avanço, o avanço do ponto de vista científico, não anda de passo igual ao avanço moral. Mas ele com certeza nos ajuda, uma vez que oferece a luz e nos permite enxergar aquilo que nós precisamos ver. Fechar os olhos para aquilo que está ao nosso redor não faz, em definitivo, com que o problema suma da nossa frente. E é por isso que eu costumo me lembrar do dia que eu estava em casa perseguindo um mosquito. No passado, o mosquito era só um mosquito. Hoje o mosquito pode ser dengue, chikungunya, zika, febre amarela e daí por diante. Eu estava perseguindo esse mosquito que podia transportar qualquer uma dessas coisas, e quando eu estava chegando pertinho do mosquito, faltou energia. Fato raro em São Gonçalo, né? Mas faltou energia. E naquela noite o mosquito fez o que quis. Felizmente, ele não devia estar carregando nada, porque eu não me lembro de ter adoecido logo depois. Mas o que tem o mosquito a ver com isso tudo? É que, apagando a luz, o mosquito continuou lá. E assim é para nós os desafios da vida, que a luz do Espiritismo nos ajuda a enxergar. Às vezes o companheiro se afasta da doutrina, pensando que a responsabilidade diminui. Porque enquanto eu estava lá, eu tinha que ter uma certa conduta. Mas na verdade você só apaga a luz e lá continua o mosquito. E se você tiver naqueles obstáculos que você fez questão de não ver, você então vai tropeçar, sem a possibilidade dessa luz, desse auxílio. Mas o mosquito também nos ajuda a introduzir um outro assunto importante, caro para a nossa questão da geração nova. É que logo no início do conjunto de itens do livro A Gênese, que nós separamos para essa conversa, nós vamos ler que para que o homem seja feliz na terra, é necessário que não só ele, mas os outros também estejam na prática do bem. O progresso que só pensa em si mesmo, o progresso individual, não dá conta de uma boa jornada evolutiva na terra. Porque é como você tentar varrer só a frente da sua casa. Bate o vento, as folhas da calçada do vizinho vêm para a sua porta. E o mosquito, mais uma vez, é o melhor exemplo disso, porque ele é democrático. Se você pensa assim, vamos cobrir só a fossa da minha rua, o mosquito se prolifera lá, porque ele já derrubou o mito de que só gosta de água limpa, né? Agora a gente sabe que no momento de escassez, até o ex-egípcio usa a água do jeito que estiver. E se prolifera. E para ele não importa se você mora naquele quarteirão que a fossa estava aberta. Ele levanta de lá, ele tem um raio de voo, ele consegue te farejar com uma distância e chega até você. Não importa se na sua rua ou se na sua casa não tem foco. Se ele te encontrar, ele vai fazer aquilo que ele está destinado a fazer pelo seu instinto. Da mesma maneira, nós deveríamos identificar hoje que de nada adianta você pensar, vou cuidar da criação do meu filho. O outro é problema do outro. E a gente percebe o modo como a violência cresce nos bolsões de miséria e da indiferença. E aí o seu filho encontra com o filho do outro. Irremediavelmente encontra, como nós também temos encontrado. Na história da construção das cidades, inclusive na Europa, existia o hábito de construir tudo aquilo que não era bonito de se ver na periferia. Então os manicômios, como eram chamados naquela época, os presídios ficavam sempre na margem das cidades. E o que aconteceu? As cidades cresceram. E hoje nós temos manicômios, nós temos presídios. No
formação de grandes cidades. Hoje nós percebemos que aqueles que excluíam cada vez mais se sentem excluídos, porque só habitam a própria casa. É um fenômeno interessante você ir a uma praia em São Paulo, no Rio de Janeiro, e perceber que aqueles que desfrutam da praia são os moradores da comunidade, da Rocinha. São eles que têm coragem de habitar a cidade. Por muito tempo eram os excluídos. Hoje, o mesmo grupo, a mesma humanidade, se sente encolhida dentro de suas casas. Por quê? Porque cresceu o bolsão da miséria, da indiferença, a violência se constitui, e é preciso que a gente tenha coragem e habite também a cidade, estejamos do lado desses irmãos, para que esse jogo possa ser revertido em algum momento. Então nós vamos perceber que a solidariedade não é só uma palavra bonita, ela é uma realidade. Nós estamos trabalhando pela fraternidade, porque a fraternidade é quando a gente reconhece que as nossas vidas estão interconectadas e vivemos realmente como irmãos. Para que a geração nova chegue, são muitos os espíritos que reencarnam como missionários. Um desses espíritos missionários foi Joana d'Arc. Ela precisou vir para defender a população da França, porque ali existia um movimento espiritual importante que estava sendo planejado, inclusive para a modificação do modo como nós pensamos a civilização. Para proteger aquele povo, Joana d'Arc veio. Os frutos depois nós conhecemos através da Revolução Francesa. Mesmo diante de todos os desvios que aconteceram, nós tivemos a bandeira de volta da igualdade, da liberdade, a bandeira de volta da fraternidade. E por que é necessária igualdade e também fraternidade? Porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Ainda que a gente faça uma distribuição igual, no instante seguinte, alguns terão multiplicado o que têm, outros terão perdido tudo, e outros terão mantido aquilo que receberam. Mas aí, então, como vai haver o bem-estar social, se a partir dali alguns vão ter muitos e outros não vão ter nada? Funciona isso? Experiência de São Gonçalo. Funciona bem quando um tem tudo numa casa e o outro do lado não tem nada? Não funciona bem. Então a igualdade, por mais que perseguida na ordem da distribuição das coisas, ela sempre vai continuar sendo perseguida sem jamais ser alcançada. E o que faz com que a gente tenha esse estado de bem-estar social, mesmo que a gente seja diferente uns dos outros? É a fraternidade. É quando aquele que conseguiu multiplicar olha para aquele que tem menos e o ajuda, para que ele possa sobreviver e para que ele possa também aprender a produzir e multiplicar no futuro. Então a fraternidade foi defendida na França para que essa ideia pudesse chegar até nós hoje. E o que nós estamos fazendo da ideia da fraternidade é uma questão para cada um de nós responder. Será que a gente percebe que as nossas vidas são interligadas irremediavelmente? Do ponto de vista espiritual, cada um de nós aqui está vibrando na intensidade dos seus pensamentos habituais. E com certeza a sua vibração atinge aquele que está do seu lado. Nós sabemos como é difícil manter a tranquilidade num ambiente perturbado. E sabemos como é mais fácil a gente conseguir estar tranquilo quando estamos aqui, ao lado dos companheiros que estão pensando no bem. Daí os benefícios inúmeros na casa espírita, mas por conta do somatório dessas boas vibrações. Então, se nós estamos irremediavelmente interconectados, por que nós ainda vivemos de maneira individual? É porque o nosso progresso moral não está acompanhando ainda o progresso intelectual. As mazelas se multiplicam porque a nossa vida tem sido uma vida ainda material. O tempo que nós dedicamos, o modo como nós educamos, ainda é para as conquistas do mundo material. E assim,
Quando essas conquistas se mostram, de alguma maneira, ameaçadas pela violência crescente, quais são as respostas que surgem dentro de nós? Em muitos casos, são as respostas ainda violentas. Porque no lugar de preservar aquilo que a gente tem, a soma de conforto que a gente carrega, nós buscamos com violência proteger um patrimônio que não demora muito, é questão de tempo para que esteja afastado de cada um de nós. Porque aquilo que existe de material, nós sabemos, não levaremos para a vida além túmulo. Daí a importância de cada um de nós saber ouvir, como dizia a página, no momento em que as discussões se façam, mas que a gente saiba dar a nossa dose de contribuição através desse sentimento de solidariedade, de fraternidade, que a gente participe da vida do hoje, mas participe com essa convicção de que a mudança é gradual, é preciso ter paciência, mas ser também operoso, fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. E aqui a gente contribui para um movimento maior, que é um movimento de renovação dos espíritos que reencarnam na Terra. E nós precisamos citar esse fato, porque é assim que a espiritualidade tem nos ajudado a dar passos adiante. Às vezes a gente ouve, mesmo de companheiros espíritas, esse povo está iludido com essa história de regeneração. Porque pelo que eu vejo no noticiário, pelo que eu vejo que está acontecendo aqui na vizinhança, esse negócio de regeneração é para 5 mil, 10 mil depois de Cristo. Essa história de terceiro milênio está difícil de acreditar. A gente também não acreditaria se não soubéssemos dos recursos da espiritualidade maior, nos ajudando a fazer com que essa mudança de fato aconteça. No momento em que Mateus, o Levi, questiona Jesus, dizendo que ele estava selecionando aqueles companheiros que tinham força, que tinham dinheiro, que eram inteligentes, que tinham o capital do mundo para participar da construção do reino dos céus. E ele diz a Jesus que se não trouxessem aqueles homens, como é que eles iriam conseguir convencer os homens que dirigem o mundo? E nesse momento Jesus diz, e às vezes a gente esquece: Levi, quem coordena o mundo é Deus. Nós olhamos às vezes todos os crentes para movimentos que estão acontecendo, que a gente esquece que é Deus de verdade quem está governando o mundo. E assim nós deixamos escapar a oportunidade de contribuir com Ele, porque os processos de mudança vêm. Na Terra nós estamos matriculados nessa escola que tem um programa de ensino individual para cada um de nós através da reencarnação. Mas há um programa também coletivo, porque é compartilhado com as multidões, com as coletividades. E naturalmente aqueles que começam a criar obstáculos para esse progresso são temporariamente desligados dessa escola. Então, assim, no item Geração Nova, nós vamos ver que grupos de espíritos que estacionaram na revolta, no egoísmo, nas paixões do mundo material, são convidados ou são retirados do nosso planeta e vão reencarnar em outra parte. Não é que eles estejam excluídos da jornada evolutiva, é que eles vão ter melhor aproveitamento em outras escolas. Quando uma forma de ensinar não funciona, o bom professor procura uma outra, não é assim? Como será que a gente consegue convencer determinados alunos? Bom, nós tivemos na história do Espiritismo o registro do momento em que um grupo de espíritos deixou a constelação do Cocheiro, de um dos orbes, de um dos planetas que fazia parte de Capela, e vieram aqui para o planeta Terra. E é bastante curioso como a gente registrou através do texto bíblico esse momento da história. Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz que a história de Adão e Eva, ela na verdade faz parte das narrativas de um povo
que se viu degradado de um planeta que estava muito à frente do planeta Terra, tanto na evolução moral quanto na evolução intelectual, que tiveram de vir reencarnar aqui. E é curioso como a gente vê a alegoria de que Adão teria que trabalhar a terra para poder ganhar o pão. O que mostra que, imagina você saindo daqui e chegando num planeta agora que ainda não tem faca, né? Não tem micro-ondas, não tem chuveiro elétrico, você cantaria que a terra é um paraíso, não cantaria? Porque de fato ele teve que voltar a trabalhar a terra sem instrumentos. Mesmo assim, muitos espíritos consideraram a promessa de Jesus, que ele, Jesus, estaria com eles. E nos ajudaram e ajudaram muito a levar para frente a humanidade na Terra. Alguns grupos, é verdade, formaram, na verdade, seitas, alguns grupos fizeram com que o conhecimento não circulasse, porque eles não tinham uma relação de afinidade com os outros povos. Então nós vamos reconhecer, por exemplo, na herança de alguns povos egípcios, construções que até hoje a gente não sabe como eram feitas, né? Como é que levantaram aquela pedra naquela altura, sem ter o carvalhão, né? Já viu o carvalhão na época do desfile das escolas de samba? Pois é, eles levantavam peso sem ter o carvalhão. Como é que se fazia? Eles não conseguiram deixar todos esses detalhes para outros povos, em parte pela diferença do intelecto, mas em parte também porque eles se organizavam em grupos e faziam do conhecimento deles algo exclusivo. Mas quantos desses espíritos nos ajudaram a avançar? Quanto conhecimento nós temos da cultura milenar dos povos que viveram, por exemplo, na Índia, ou os que viveram onde nós hoje temos o Japão, temos a China, temos a cultura que ficou para todos nós e o progresso graças à impulsão desses espíritos. Mas alguém aqui quer ajudar a fazer evoluir a humanidade de um outro planeta? Voltando lá atrás, no início, temos algum candidato? Pois é, isso significa que a gente dá pelo menos algum valor para a Terra onde nós estamos. Às vezes eu brinco propondo um exercício. Imagina você que um companheiro de Vênus entra em contato pelo WhatsApp. Ele diz assim: olha, eu aprendi a língua portuguesa, não foi na novela da Globo, como acontece em alguns países, não. Foi ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Aliás, a Rádio Rio de Janeiro precisa de ajuda. Marcelo não está aqui, mas diz que eu paguei o jabá, tá? Ajudem a Rádio Rio de Janeiro. E esse companheiro de Vênus que valoriza a Rádio Rio de Janeiro, disse: eu aprendi a língua portuguesa, resolvi falar contigo aí em São Gonçalo. Aqui em Vênus a família está indo bem, a gente tem tudo o que necessita, um estado de bem-estar social maravilhoso, mas a gente está pensando em voos novos, a gente está pensando em mudar para São Gonçalo. O que você me diz? O que vocês diriam? A gente acabou de valorizar a Terra com tudo que ela tem, né? Aí o companheiro de Vênus quer ir para São Gonçalo, a gente pensa duas vezes, ou diz para ele não vir, é isso? Talvez o mais esperto diga assim: já que você quer vir, vamos trocar, tem uma casinha em Vênus, a gente vai, vocês vêm, todo mundo fica feliz. Pois é, porque a gente ainda olha para a humanidade Terra com o nosso olhar de enxergar principalmente as dificuldades e as mazelas. Quando Jesus nos ensinou que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles veem Deus. E não vem Deus no Senhor de barbas brancas, nem vem Deus numa luz que passou. Aquela luz é Deus. Os puros de coração veem Deus em toda parte, inclusive quando olha para cada um de nós, inclusive quando olha para essa coletividade que se concentra hoje no município de São Gonçalo. Puros de coração, nós poderíamos exaltar aquilo que existe de bom e dizer: olha, tem dificuldade, mas existe um trabalho, um esforço para fazer progredir aquilo que se semeia nessa terra. Existe um esforço para a edificação da obra divina no seio dessa população. É claro, teria que contar outras coisas que é para não vender o peixe também, né? Supervalorizado.
tinha que dizer, olha, o Estrela às vezes demora, a geração Galo Branco só passa lotado. Você busca aí algumas maneiras de lidar com isso tudo. Mas venha, porque aqui tem coisas boas que estão sendo construídas. E por que a gente precisa manter na nossa perspectiva esses olhos de ver coisas boas? Porque, olha, se a geração nova já está encarnando há bastante tempo na Terra e a gente tem dificuldade de ver o movimento de regeneração, é que os nossos olhos ainda não estão permitindo enxergar. É que a pureza não está ainda onde poderia estar, de uma maneira que a gente pudesse reconhecer o esforço que já se faz para a regeneração da Terra. Porque, olha, se essa mudança gradativa, ela precisa já estar acontecendo em algum lugar. Os espíritos que deixam de reencarnar aqui na Terra, temporariamente, no mínimo, eles dão lugar a outros espíritos que estão reencarnando para nos ajudar a fazer o bem. Aí eu pergunto para vocês, se a gente pedisse uma lista daqueles que vocês acham que não vão mais reencarnar na Terra, e daqueles que vocês acham que reencarnaram para fazer a Terra mudar, qual a lista seria maior? Daqueles que a gente acha que não reencarnariam mais na Terra. Nós conseguimos enxergar esses com uma facilidade muito maior do que aqueles outros. Mas há uma lista em particular que precisa crescer. No item Geração Nova, nós vamos ver que não só daqueles espíritos que vêm de fora se faz essa geração, mas principalmente, se a gente fosse avaliar o maior número, nós teríamos nós mesmos, aqueles que estamos aqui agora e vamos nos renovar, e vamos buscar um caminho novo, e vamos fixar em nós essa semente do bem que precisa crescer. A geração nova, nos ensinam os espíritos, são aqueles que têm não só as boas intenções, mas que já conseguem dominar as paixões que carregam para que a boa semente cresça. Quantas e quantas vezes nós olhamos para a mensagem do Espiritismo e nos sentimos aquém dos ensinamentos intelectuais que a gente já conheceu. Que beleza é ouvir falar de perdão, como o perdão liberta cada um de nós da mágoa que a gente carrega no coração. Como a mágoa é sinal de uma avaliação mal feita que a gente faz do acontecimento. A gente responsabiliza o outro pelas dificuldades que nós estamos carregando, quando na verdade a gente só colhe aquilo que nós plantamos. Então a ideia bonita, ela nos atende intelectualmente, mas aí alguém pisa no seu pé e a mágoa às vezes aparece. E a gente demora para poder diluir aquela mágoa. E se pega lembrando de diálogos, de acontecimentos do passado que deveriam ter ficado para trás. Esse exemplo é só para que a gente perceba que às vezes a ideia intelectual nos salta aos olhos. Como que é bonito para nós ouvir falar de Jesus e de seus ensinamentos. Quantas vezes a gente sai emocionado da casa espírita e, passado o tempo, nós nos flagramos ainda com as dificuldades que carregamos nos corações. É natural que isso aconteça, mas é também necessário que a gente faça esforço para que a cada dia aquilo que a gente aprendeu esteja em nós com uma força maior, para que a gente possa se transformar nessa geração nova, que está livre das paixões materiais. Será que todos os políticos que hoje nós estamos vendo serem condenados, flagrados em diversos escândalos, será que todos eles, quando começaram a se envolver com política, tinham a intenção de se corromper? Será que todos eles tinham a intenção de levar o dinheiro da população, de permitir que alguém morresse de fome por conta de um desvio, ou de permitir que alguém morresse na fila de uma unidade de saúde para que ele pudesse comer um caviar um pouco mais caro? Será que essas pessoas acordaram um dia com esse sonho e perseguiram o objetivo de prejudicar os outros? Segundo Jesus nos ensina, não. Pedro, quando se viu frágil
e procurou em Jesus após o episódio da negação, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, né, com medo de ser apanhado, de ser julgado e também condenado como Jesus, ele se afasta, mas quando Jesus olha para ele, ele se recorda de uma lição. A humanidade no mundo é mais frágil do que perversa. Essa lição precisa ecoar dentro de nós todas as vezes que a gente olhar ao nosso redor e achar que está presenciando a perversidade do mundo. Na maioria das vezes existe fragilidade. Se nós temos a oportunidade de conversar com os irmãos internos do sistema prisional, vai ser muito difícil que você ouça alguém dizer: eu queria prejudicar alguém. Eu saí de cá com vontade de prejudicar alguém. Muitos deles estavam distantes de suas casas, resolveram voltar para a terra natal e tiveram vergonha de dizer que foram mal sucedidos. No meio do caminho, resolvem buscar uma alternativa que não tem que lidar com a vergonha de quem saiu de casa e voltou com as mãos abanando. E aí se deixa levar pela possibilidade de crime que os leva para onde estão. A pobreza envergonhada é um fator importante da criminalidade que nós temos hoje. O ideal não era o ideal de fazer o mal, a alguém, mas de alguma forma ainda se faz o mal. Da mesma maneira, às vezes o indivíduo conta uma mentira para se proteger e não percebe que com aquela mentira ele afeta alguém. Às vezes o indivíduo vende a sua imagem como companheiro, como companheira e deixa seduzir uma outra pessoa que, confiando, te segue. Mais à frente você é forçado a dizer: olha, não era bem isso que eu queria, não era bem por aí. E aí você causa uma mágoa. Quando o objetivo inicial não era mágoa, era tirar algum proveito daquela situação. Por que nós estamos nesse capítulo e precisamos nos demorar nele? Porque olhar para o ideal, para a bandeira de Jesus, da caridade, da solidariedade, nós estamos olhando, não estamos? O que falta para nós sermos dessa geração nova? Vencer os obstáculos no caminho, os obstáculos que estão entre nós nessa bandeira. Essa bandeira que tremula à nossa frente e que a gente gostaria de chegar até ela e dizer que a geração nova já se faz em nós. Porque Emmanuel disse: a caridade que vai regenerar o mundo precisa antes regenerar o seu coração. Essa transformação precisa acontecer dentro de cada um de nós para que ela possa atingir o exterior. E é assim que nós nos flagramos hoje, de alguma maneira tocados pelas boas mensagens do Evangelho, mas sucumbindo às vezes diante do desafio de vencer o mundo, de ter coragem de dividir o nosso pão. Afinal de contas, o pão anda cada vez mais caro, né? O dólar subiu e vocês sabem que a farinha é negociada em dólar. Então o pão francês, se vocês não sabem, vai subir mais, né? Quem comprava 5 por R$1 vai ficar mais difícil. 3 por R$1 já está razoável, mas pode chegar a ser 1 por R$1 em alguns lugares. Já custa R$1 o pão francês. Pois é, nesses momentos em que a gente leva menos pão para casa, que a gente tem uma dificuldade maior de aceitar essa divisão. A gente tem uma dificuldade maior de apostar numa sociedade que abra o coração para aqueles que precisam se regenerar. A gente aposta em saídas que não resolvem as coisas, para poder garantir a soma de conforto que a gente ainda tem. Mas por que a gente faz isso? Por conta das paixões materiais que a gente ainda carrega. E pela necessidade que nós temos ainda de fazer com que o amor cresça dentro de nós. Mas nos lembremos, uma vez mais, do Evangelho, para que a gente possa tirar essa inspiração e receber uma geração nova que precisa entre nós prosperar.
existe uma frase que eu não posso deixar de citar, porque a gente dialoga com os tempos atuais. E todas as vezes que alguém se coloca na posição de defender a possibilidade de reabilitação, de amparo, de restauração da conduta do outro, nós ouvimos uma frase que é assim: "Está com pena? Leva para casa. Vocês sabem completar porque ela é comum." Dizem que no Evangelho existe uma passagem em que Jesus disse para um ladrão: "Em verdade vos digo, hoje estará comigo no paraíso." Mas a gente pode buscar uma citação mais direta, porque o Espírito Humberto de Campos nos fala de Maria lembrando a infância de Jesus. E um dos fatores surpreendentes daquela criança, e aquela criança se propunha a ajudar os viajantes que tinham os pés feridos pelas pedras do caminho, e de vez em quando Jesus chegava em casa com os ladrões do vale. Aqueles homens que tinham uma vida e eram temidos por todos, mas quando eles estavam ali entre a vida e a morte, em situação de dificuldade, Jesus os socorria, ainda criança, e levava para casa. Então a gente precisa ter coragem de dizer: aquele a quem eu sigo, me ensinou a, quando necessário e possível, levar sim para casa. E nesse momento em que Maria se lembra da infância de Jesus, é justamente quando ela está em frente ao madeiro da cruz. Jesus está ali, o seu coração é flagelado por aquela cena que com certeza fica registrada na história da nossa humanidade como um fato hediondo, mas que precisa para nós ser também um berço de lições. E ali está Maria, olhando para Jesus, que é acusado pelos homens que estão ali ao seu redor de ser um salteador, um ladrão, alguém que corrompia os mais jovens. E Maria, além de ver o sofrimento do seu filho, está ali ouvindo todas aquelas coisas. De tempos em tempos vinha alguém que ainda o cutucava, tornando as feridas mais profundas, e ela está ali aos prantos, na companhia de outras mulheres, porque os discípulos, como a gente sabe, os valentes discípulos naquela hora dispersaram. Mas um deles se aproximou, vendo o sofrimento de Maria diante da cruz. E Maria sentiu então um toque suave de uma mão. E quando ela se voltou, quem estava lá? João, o discípulo amado. Naquele momento, os dois se abraçam e fazem valer uma matemática que só existe por causa do amor. Porque se você reúne dois corações sofridos, você deveria ter o dobro de sofrimento. Mas, de alguma maneira, no momento de solidariedade, dois corações sofridos são acalentados pela companhia, por aquele gesto que o outro tem condição de fazer. E quando eles dois se abraçam, registram que Jesus faz um movimento com a cabeça, mesmo lutando contra os flagelos do corpo. Ele olha para Maria, e Maria, olhando para Jesus, diz: meu filho, meu amado filho. É quando Jesus responde, e todos nós temos essa passagem na cabeça: mulher ou mãe, eis aí o teu filho. Falava de João. Olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. É uma lição imortal para nós de fraternidade. Toma esse que a vida te apresenta como filho. Toma essa que a vida te apresenta como mãe. Nós não lembramos de termos escolhido a dedo cada um dos entes que estão colocados na nossa família. Talvez não sejam as criaturas com as quais nós temos a maior afinidade, mas é esse que Jesus olha para você e diz: toma como filho, toma como irmão, toma como vizinho, porque às vezes a nossa relação com os vizinhos também é difícil.
mas que precisa ser encarada. Quando estiver no ônibus e perceber que alguém precisa do lugar, você olha e diz: se fosse minha mãe, eu levantaria. Então toma como mãe aquela pessoa que naquele momento precisa do seu gesto, precisa da sua ajuda. Quantas vezes nós passamos por companheiros na rua e a gente consegue passar direto? Mas será que a gente passaria direto se fosse a nossa mãe? Se fosse o nosso filho? Se fosse o nosso irmão? Pois bem, é o nosso irmão. Todos nós, em verdade, somos irmãos de humanidade. A geração nova é aquela que, por ter os princípios espirituais mais elevados, consegue olhar um por um e reconhecer em um por um seus irmãos, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou na lição da cruz. Então somos nós hoje que estamos candidatos a fazer parte dessa geração nova, e isso para nós é o fundamental. Além da saída daqueles que vão para buscar uma casa nova, além da chegada daqueles que vêm nos ajudar, que nós possamos pensar no nosso papel dentro do movimento espírita também, mas sobretudo na vida que nós estamos levando. Dizem que um homem candidato a servir a Deus perguntou para o anjo: por onde eu começo a servir? E o anjo teria respondido para ele: torna sempre para o teu lugar e veja ao seu redor o que é possível fazer. Essa para nós é a reflexão derradeira, porque se nós quisermos participar da geração nova, da construção do reino dos céus na terra, começaremos por erguer o templo da fé viva nos nossos corações. E como é que a gente faz isso? Tornando sempre cada um de nós para os nossos lugares e vendo o que é possível fazer para melhorar aquilo que pode ser melhorado, atenuar aquilo que pode ser atenuado, e fazer isso com a alegria que Jesus tem nos ensinado. Para mim foi um grande prazer estar aqui diante de vocês e ter a oportunidade de fazer parte dessa obra que tem continuidade, com a compreensão dos companheiros. Os que me conhecem há mais tempo, de regeneração, são os que estão mais perto da porta. Eles já desconfiavam que seria difícil, por isso ficaram ali, de onde é mais fácil sair, não é isso? Até os familiares, pais e mães, estão ali mais perto da porta. Mas a gente brinca justamente por estarmos entre amigos. E como palavra final, vamos nos abraçar. Aqueles que a gente teve a oportunidade de ver, de passagem, quando chegamos aqui, não vamos desperdiçar a chance na confraternização que segue, de apertar a mão com força, de abraçar com força, como nos ensina o tio Celso, porque de verdade somos nós, companheiros, ombro a ombro, lado a lado, que estamos trabalhando para que a obra, que depende do Espiritismo, vá à frente. Pela presença de vocês, suportando essa hora inteira, participando dessa festa maravilhosa, eu vou pedir que vocês batam palma para vocês, pela presença de todos aqui nessa noite, e vamos firmar um compromisso de fazer o possível para que no domingo que vem essas cadeiras estejam ainda mais ocupadas pelo fortalecimento do nosso movimento, na certeza que a gente trabalha para o Mestre Jesus. Palmas para vocês. Que maravilha, né? Sem nem falar. Só agradecer, né, o nosso amigo e irmão Tila, né, aos pais, né, pela educação, orientação, que faz parte dessa inclinação, compromisso, né? É um elogio, mas é um agradecimento. Então a gente agradece e a gente vai ter mais uma música, né, com a mão da palavra. Eles disseram que eles não recebem os convites, né? Então a gente vai aproveitá-los.
conheço todos. Enquanto eles se arrumam para se apresentarem, eu vou te arrumar. Ele não está no chão, né? Então, eu gostaria de dar só uns lembretes, assim. Depois, quando a gente terminar a apresentação musical, a gente vai fazer a prece final, mas a gente não vai embora ainda, tá? A gente tem surpresas no final, né? Quem está acostumado a participar do mês espírita sabe que o 37º seu sempre cria uma surpresa. E esse ano a gente tem duas surpresas. Uma para a Casa Espírita e a outra para vocês que estão aqui. Tá? A gente vai fazer o sorteio. Esse sorteio é diferente do que foi feito no ano passado, retrasado. E a outra surpresa é para a Casa Espírita. Tá? Mas na Casa Espírita vai ser necessário um representante, ou presidente, vice-presidente ou tesoureiro, para receber o envelope, que é surpresa também, mas é uma surpresa boa. Então a gente vai, nesse momento, passar para a música, depois a gente vai dar continuidade. Estrela Matutina da Maria Elza. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia, me faz nascer, me faz nascer, me faz nascer. Faz dedicatória com os livros, o sorteio. Foi falado agora. Vocês aí, Nós costumamos, quando realizamos uma tarefa do bem, irmos em algum lugar realizá-la. Na maioria das vezes, muito distante.
temos que pegar um ônibus, um Uber, um avião ou qualquer coisa parecida para realizar uma tarefa do bem. Hoje não vamos fazer nada disso. Hoje vamos realizar aqui, com aquele que está do lado, atrás ou na frente. Vamos nos dirigir a eles com o que de melhor carregamos em nosso coração, influenciando com tudo aquilo que é de bom, porque nós deveremos acreditar que quem mais precisa de nós é quem está do nosso lado. Vamos influenciá-lo, vamos pedir a Jesus para acariciá-lo, como ele acaricia a cada um de nós, e nos envolver a todos o seu imenso amor, e que nesta hora o nosso coração se abra verdadeiramente todas as portas e todas as janelas, dizendo: muito obrigado, Senhor, por nos